Olá, como vai? Tudo bem? Esse é um vídeo rápido, um vídeo breve para te dar algumas instruções sobre a nossa atividade avaliativa de tópicos de ciência de dados para o turismo, tá? Esse exercício, essa atividade não é uma prova, ela não tem qualquer finalidade de decorar algum conteúdo ou simplesmente de fazer com que você grave algo. Mais do que simplesmente ficar preso a elementos pontuais, essa atividade tem o propósito de instigar a descoberta de novas fontes, de avançar em conhecimentos que a gente tocou na sala de aula, mas que podemos ir além deles, tá bom? Caso você tenha qualquer dúvida ou questão, você não consiga encontrar as respostas que a gente deve buscar, né? Esse é um exercício de busca de respostas, tá? Não de decoreba de respostas ou algo assim. Então, é isso. Sigo junto com vocês nessa caminhada. Qualquer dificuldade na avaliação, por favor, me procurem, tá bom? Eu estou à disposição para ajudar vocês da forma como precisarem. Mas vamos lá. A gente vai ter duas partes nessa atividade avaliativa. Esse vídeo vai falar da parte 1, depois eu faço outro falando da parte 2, ok? Vamos lá. Então, vamos para as questões. Caso para você apareça em ordem diferente, não se preocupe, mas as questões são as mesmas, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de ciência de dados, inevitavelmente a gente vai usar ferramentas. Existe uma série de ferramentas possíveis para se usar em ciência de dados. Nessa questão aqui, você vai, qual das opções abaixo não é uma ferramenta, um software, linguagem ou biblioteca, né, usada com frequência na área de ciência de dados. Ao fazer uma busca, você tem uma série de ferramentas que pode te ajudar nessa busca. Você pode usar o próprio Google, você pode usar o Google Acadêmico, você pode usar alguma inteligência artificial como o ChatGPT, mas eu quero te instigar a fazer uma busca por ferramentas usadas em ciência de dados. E aí você vai ver que tem uma série de ferramentas possíveis, por exemplo, Pandas. Se você procurar, você vai ver. No YouTube você pode procurar isso também. Então, Pandas, será que é uma ferramenta de uso, né? Uma library, uma biblioteca ali de apoio à ciência de dados? Faça essa busca, perfeito? Tá? Uma outra também possibilidade chama R, tá? É um programa, um software, inclusive de acesso livre, chamado R. Mas será que é esse que não é a ferramenta? Tem uma outra possibilidade aqui, é o Excel. Será que o Excel é uma ferramenta comum de ciência de dados? Lembra aqui que na pergunta eu quero saber o seguinte: qual dessas opções não é uma ferramenta, ok? O Python, será que o Python não é uma ferramenta, uma linguagem de ciência de dados utilizada em ciência de dados? Ou será que o Word? Será que o Word não é uma ferramenta usada em ciência de dados? Então você vai escolher dessas opções aqui qual delas não é uma ferramenta ou software usado com frequência na área de ciência de dados, tá? 4 dessas opções aqui são usadas com frequência. Apenas uma dessas ferramentas não é usada com frequência na área de ciência de dados, tá bom? Se tiver qualquer dificuldade, me procura. Vamos lá, vamos para a segunda. Por mais popular que o Excel seja, nem sempre ele pode ser utilizado no trabalho com ciência de dados. Marque a opção abaixo, que em alguns casos pode ser uma... Marque a opção que, em alguns casos, pode ser uma grande limitação do Excel na ciência de dados, ou seja, das respostas aqui, só uma delas apresenta qual pode ser uma grande limitação do Excel na área de ciência de dados, tá bom? Dá uma lida nas opções e procura saber. Isso a gente viu inclusive em sala de aula, né? O Excel é extremamente útil, popular, acessível na maioria dos computadores, mas para trabalhar com ciência de dados, para trabalhar com bases gigantescas, muitas vezes o Excel ele pode ser uma ferramenta limitada, né? Número de linhas, colunas, enfim, pensa aí, né? Dá uma procura, né? Quais são limitações do Excel na ciência de dados, e aí você vai descobrir que uma dessas respostas mostra qual uma grande limitação do Excel para uso na ciência de dados, tá bom? É isso. Se tiver dúvida, me peça ajuda, me procure e a gente conversa sobre isso, tá bom? Vamos lá. Questão 3. Para conhecer qualquer base de dados, devemos usar técnicas de estatística descritiva, ou seja, usar estatística para descrever um conjunto de dados. A gente fez isso em sala de aula, tá?
Essa parte da estatística nos ajuda a compreender, descrever e até mesmo ver representações de dados que temos acesso. Nos permite ter um conhecimento inicial sobre os dados para que, após essa checagem inicial, sejam utilizadas técnicas mais avançadas que demandam conhecimento estatístico mais profundo. Tá? Dentro da estatística descritiva, um conjunto de métricas que podemos averiguar são as medidas de centralidade. Tá? Essas medidas ou estatísticas, como também podem ser chamadas, têm o objetivo de expor um resumo de dados, com base no valor central, valor típico ou posição dos números, em uma lista ordenada crescente ou decrescente de valores, tá bom? Dado o contexto acima, marque a opção abaixo que não representa uma medida de centralidade, tá? E aí uma dessas opções aqui não representa uma medida de centralidade, tá bom? A média, a mediana, a moda, o quartil ou a regressão logarítmica. Regressão logarítmica não pode ser vista como uma medida de centralidade. Qual delas? Tá bom? Vamos lá. Questão 4. Ainda falando sobre estatística descritiva, né? Existe um conjunto de medidas que também ajuda a ter uma compreensão inicial dos dados. Agora a gente vai falar de medidas de dispersão. Tá bom? Essa parte do estudo inicial dos dados envolve medidas ou estatísticas, como também podem ser chamadas, que nos ajudam a entender se os dados estão muito separados, muito dispersos, muito espalhados entre si, ou se eles estão mais juntinhos, mais agrupados, tá bom? Dado o contexto acima, marque a opção que não representa uma medida de dispersão. Então, dessas opções aqui, uma delas não representa uma medida de dispersão. Faz aquilo que eu te sugeri. Dá uma fuçada no Google, tenta achar alguma boa fonte. Se você quiser alguma sugestão de fonte, me peça ajuda, eu te passo algumas. A gente trabalhou com essas medidas aqui em sala de aula, usando o Excel, inclusive. Tá? Você deve ter nas suas anotações lá do caderno, e se não tiver, me peça ajuda e eu sigo te apoiando no que você precisar, tá bom? Então, qual dessas respostas aqui não representa uma medida de dispersão, tá bom? É isso, vamos lá. E a última questão dessa primeira parte do trabalho é o seguinte: ao fazer uma pesquisa ou tentar compreender um conjunto de dados, é preciso ter clareza que existem diferentes tipos de variáveis. Né? Lembra das variáveis? Por exemplo, variável sexo, masculino ou feminino. Né? Variável, por exemplo, quantidade de matrículas dos alunos em cursos de turismo no Brasil. Enfim, isso aqui também. Você vai buscar alguma fonte que possa te dar apoio nisso. Né? Então, esse é um exercício também, porque muitas vezes na vida você não vai ter uma fonte direcionada ali por um professor, você próprio vai ter que ser capaz de buscar as suas fontes e buscar as fontes que sejam mais adequadas para aquilo que você busca. Né? A internet é um desafio a gente tem um desafio de curadoria, ou seja, tem muita fonte sobre qualquer assunto. Parte delas não presta e parte presta. Você vai ter que exercitar a sua capacidade de fazer distinção de fontes que podem ser úteis para você a te ajudar a responder essa questão e fontes que você vai ver, beleza, tem resposta, mas talvez a resposta possa estar errada, eu vou descartar, tá bom? E eu sigo à disposição para te ajudar nisso. Então vamos lá. Dado esse contexto das opções de resposta abaixo, marque a única opção que não representa um tipo de variável. Se você procurar direitinho, você vai ver que existem diferentes formas das variáveis se apresentar, e dessas opções aqui, uma delas não é um tipo de variável existente. Isso aqui é um nome que foi inventado só para ter uma resposta errada aqui, tá bom? É isso. Sucesso no seu exercício. Se tiver qualquer dificuldade, estou à disposição. Pode me chamar no chat do Teams, no privado do WhatsApp, e eu vou te ajudando no que você precisar, tá bom? Boa busca, boa pesquisa, bons estudos, e a gente segue se falando. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.